Fala, gente, canal Marcos Palestra no ar, passando aí para gravar mais um vídeo, falar de jogos de volta da Copa do Brasil que aconteceram no meio de semana e falar da 19ª rodada do Brasileirão 2025, que se inicia daqui a pouquinho. Certo, gente? Então, vamos passar por toda a rodada que nós precisamos nos recuperar, né, do baque do meio de semana, logicamente, nada melhor que uma vitória. Colocar as coisas em dia, né, as notícias em dia e acabar de secar o resto do leite que caiu no chão. Certo? Grato a você por ser inscrito do canal, grato a você que está me deixando entrar na sua casa, no seu smart, na sua TV, por alguns minutos para falar de futebol. Hypar, para ganhar like com mentira, você pode esquecer que esse canal aqui não vai trabalhar dessa forma. Beleza? Então, sem mais conversa fiada, já se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho de notificações, deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo com mais um amigo, uma amiga e nos ajude aí a chegar aos 200 inscritos, tá? Estamos hoje com 170, nos ajude aí, certo? Agora sim, sem mais conversa fiada, vamos passar pelos jogos de volta da Copa do Brasil, das oitavas de final, passar pelos jogos e passar pelos times que se classificaram, certo? Tivemos lá no dia 6/8, Bragantino 0, Botafogo 1, Botafogo classificado, tinha ganho o primeiro jogo por 2-0. Atlético Mineiro 0, Flamengo 1, Flamengo perdeu nos pênaltis por 4-3, Atlético classificado. Retrô 0, Bahia 0, Bahia classificado. Atlético Paranaense 1, São Paulo 0, o Atlético passou nos pênaltis. Depois nós vamos falar um pouquinho desse jogo. Fluminense 1, Internacional 1. O Fluminense se classificou, pois tinha ganho o jogo lá no Rio Grande do Sul. Vai entender o Internacional, hein? Palmeiras 0, Corinthians 2, aí doeu, hein? Doeu. Vasco 3, CSA 1, Vasco classificado. E CRB 0, Cruzeiro 2. Cruzeiro classificado. Os times que se classificaram foram Botafogo, Atlético Mineiro, Bahia, Atlético Paranaense, Fluminense, Corinthians, Vasco e Cruzeiro. Esses foram os classificados aí para as quartas de final da Copa do Brasil. Bom, falar do jogo do Flamengo, né? O Flamengo perdeu no Maracanã por 1-0, ganhou na Arena MRV por 1-0, foi para os pênaltis e o menino Wallace isolou um dos pênaltis e o outro, se eu não me engano, foi o Alan que perdeu. E o Atlético, com o Everson no gol, passou para as quartas de final. O time do Bahia tinha ganho o jogo lá na Arena Fonte Nova, pegou o Retrô em Pernambuco, empatou em 0-0 e passou. O Atlético Paranaense, esse jogo foi interessante, porque antes dos 10 minutos, como o jogo do Palmeiras também, o goleiro Rafael do São Paulo foi expulso. Eu não concordei com a expulsão, mas o último homem não tem o que fazer, né? É expulsão mesmo. Mas pela jogada em si, é complicado ser expulsado. E aí foi para os pênaltis. Beleza, 1-0 Atlético, pênalti. Jandrei já no gol, né? E aí o São Paulo não me consegue fazer um gol de pênalti sequer. Mas não, o Santos pegou os 3 pênaltis. É isso, aquele Santos que era do Atlético Paranaense, saiu, foi pro Flamengo, enrolou lá, saiu, voltou, agora está no Atlético Paranaense novamente e coloca o time do Atlético do Paraná nas quartas de final, mesmo jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. E essa é a Copa do Brasil, democrática demais, coisa que o nosso país precisa ser. Bom, falar um pouquinho do jogo do Palmeiras. O Palmeiras teve, infelizmente, a expulsão do Aníbal antes dos 10 minutos também, e isso aí foi como se jogasse um balde de água fria em toda a torcida, na comissão e no time também. Se planejou para uma situação e aí acontece isso antes dos 10, cara. Numa juvenilidade do Aníbal, cara. Foi muito juvenil, muito juvenil. E o pior de tudo, né? Ele não conseguiu tirar o jogador do jogo. Que é chato esse Martins, hein, cara? Cara chato demais. Eu queria que ele se trombasse com o Marcos Assunção, com o Felipe Melo, aí ele ia arrumar para a cabeça dele. Mas boa sorte aí para todas as equipes que passaram, e o sorteio para definição aí dos jogos e datas das quartas de final da Copa do Brasil está marcado aí pela CBF para terça-feira,
Esse evento inicia-se lá na sede da CBF no Rio de Janeiro às 10 horas da manhã, horário de Brasília. E aí nós ficaremos, acredito, antes do meio-dia, pouco depois do meio-dia, ficaremos sabendo todo o chaveamento dos jogos, quem vai enfrentar quem nas quartas de final. Beleza? É isso, vamos virar essa página aí que nós não fazemos parte mais e vamos falar agora de 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras com 2 jogos a menos. Palmeiras precisa vencer para baixar a poeira, tá? Tem muita especulação aí falando que o Abel vai sair, cara, não tem nada oficial, é tudo especulação, é tudo achismo e o Abel tem contrato até o final desse ano. E aí, lá no final do ano, como ele já falou em algumas coletivas, ele vai decidir se fica ou não. Eu acho que isso vai passar muito por um título do Palmeiras. Eu acho, tá? Mas a Leila e a diretoria quer que o Abel permaneça até o final de 2027, que é quando se encerra aí esse segundo mandato da Leila Pereira. Beleza? Pra cima, Verdão. Vamos passar pelos jogos? Vamos nessa. 9/8, mais conhecida como hoje, né? Hoje é um sábado, o dia que eu tô gravando esse vídeo. Você pode estar vendo esse vídeo no dia 10, no dia 11, no dia 12, no dia 13, tá? Mas eu tô gravando esse vídeo no dia 9, justamente no dia que se inicia a 19ª rodada. Então vamos lá? Bragantino recebe o time do Internacional às 18h30 lá em Bragança. São Paulo, no Morumbi, recebe o Vitória, também às 18h30. Flamengo, também às 18h30. Recebe o time do Mirassol lá no Rio de Janeiro. Às 20h30, Fortaleza recebe o Botafogo lá em Fortaleza. O Bahia lá na Arena Fonte Nova recebe o Fluminense às 21 horas do dia 9, tá? Jogos do dia 10/8, Palmeiras recebe o Ceará em casa às 16 horas, provavelmente jogo da TV. Vasco recebe o time do Atlético Mineiro em casa também às 16 horas, também jogo da TV aberta, né? E aí, às 18h30 temos Cruzeiro e Santos, às 20h30 temos Grêmio e Sport lá em Porto Alegre, e lá no dia 11, na segunda-feira, Juventude recebe o Corinthians lá no Rio Grande do Sul. Certo, gente? Às 20 horas esse jogo, tá? Na segunda-feira. Então vamos falar um pouquinho do jogo do Palmeiras. O Palmeiras recebe o Ceará, que vem em ascensão aí, vem jogando bem, né? O Ceará é um time que está se arrumando, né, com o Condé, e eu acredito que vai ser um jogo difícil para o Palmeiras, tá? O Pedro Raul está em uma boa fase, a defesa do Palmeiras por cima não está legal, né? A saída do Murilo, o Palmeiras sentiu muito, e o Fux, que estava se arrumando, acabou se contundindo também. Mas o Mikael também tem essa questão do muito pouco jogo, né? Então isso é muito sentido pelo atleta, né? Principalmente profissional. Se na várzea você já sente, imagina você profissionalmente. É muito complicado, sabe? Pegar jogos duros, intensos, é complicado. Tá? Então essa é toda a rodada do Campeonato Brasileiro. Nós passamos também pelos jogos de volta da Copa do Brasil. E aí, gente, é isso. Amanhã o Palmeiras tem que já dar um recado para a torcida. Não sei como é que vai estar o estádio provavelmente não vai estar lotado, né? Porque uma pancada dessa aí contra o nosso arquirrival é complicado, cara, dói. E se aguentar os caras, né? Os cabas não tem dinheiro para pagar marmita, mas ganharam do Palmeiras. Ganharam do rival deles, né? Pra gente isso, mas é isso. O ano que vem tem Copa do Brasil de novo, Brasileiro de novo. E a vida precisa seguir. Nós temos Campeonato Brasileiro, que estamos lá no topo, na parte de cima, né? E tem também a Copa Libertadores da América, que é um campeonato muito importante e estamos muito bem. Palmeiras sente falta de alguns jogadores, sente. Murilo, Paulinho, Bruno Rodrigo, não sabemos ainda quando retorna, mas são jogadores que fazem falta, tá? Vanderlan foi vendido para o Red Bull Bragantino por 6 milhões de dólares. Palmeiras vende bem pra caramba, hein, cara? 46 milhões de reais. Bem, né? Tá bom. Boa sorte pro Vanderlan lá, que ele consiga desenvolver como o outro menino que tá lá também, esqueci agora o nome dele, o camisa 10, e o John John e o Estevão, né? O Estevão, que está lá no Grêmio agora, beleza? Então, muito obrigado a você por ter ficado até aqui comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho de notificações, deixar o seu joinha e comente também, compartilhe o vídeo com mais um amigo, uma amiga e nos ajude a chegar à marca de 200 inscritos aí.
tá ok? Para quem não conhece, nós temos também um canal que fala de assuntos variados, mais ligado à política também. É o canal Brasileiro Atento no Ar. Quem quiser é só digitar aí, ó, rapidinho no YouTube, Brasileiro Atento, vai nos encontrar também. Nós vamos estar falando de tudo que acontece aí no Brasil e no mundo. Um abraço a você, meu nome é Marcos, avante palestra, eu fui.